Olá, pessoal! Bom dia! Tudo bem com vocês? Chegamos agora em mais uma aula onde nós vamos estar realizando as atividades do banco de questões, tá? Para estar finalizando as das minhas disciplinas. Esse banco de questões que nós estaremos realizando hoje, nós chamamos ele de integrado. O que significa integrado? Junto, tá? Nós vamos realizar aqui agora algumas atividades de 3 disciplinas: Cidadania, Moral e Ética, Artes e Empreendedorismo. São disciplinas aí que nós já estamos debatendo há um tempo, que nós estamos discutindo. Então, é sobre esses conteúdos, tudo bem? O primeiro que nós vamos ver é o de Cidadania, Moral e Ética. Bom, pessoal, eu vou começar fazendo a leitura da Cidadania, Moral e Ética, porém algo que eu gostaria de frisar muito para vocês. Nas respostas, eu prefiro que vocês respondam com as próprias palavras de vocês, tá? Não precisa copiar o trecho do texto que eu coloquei e colocar a resposta, porque eu quero saber o que você entendeu do que é, tá? Então, você vai responder com as suas palavras, certo? Até porque o que Samuel acha da ética pode ser diferente do que a Radi já acha que é a ética. Então, vocês podem estar colocando aí com as palavras de vocês, tá? Não tem problema. São 2 perguntinhas que tem na Cidadania, Moral e Ética, tá? Leia o texto abaixo e responda. Essa é a número 1. Ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. A ética serve para que haja um equilíbrio e bom funcionamento social, possibilitando que ninguém saia prejudicado. Neste sentido, a ética, embora não possa ser confundida com as leis, está relacionada com os sentimentos de justiça social. O que isso aqui quer dizer? A ética é o que nos norteia, tá? O que impõe os nossos limites. A minha ética é o que impõe o meu limite com vocês. E a ética, embora ela não sejam as leis em si, elas refletem sobre as leis, elas têm um impacto muito grande, porque ela anda junto muito com a justiça, tá? Inclusive, foi um elemento que nós conversamos em sala de aula, dos valores da ética, né? Que tem a solidariedade, justiça, diálogo, enfim. Daí, nós conversamos a respeito dessa temática, tá? Continuando. A ética é construída por uma sociedade com base nos valores históricos e culturais. Do ponto de vista da filosofia, a ética é uma ciência que estuda os valores e princípios morais de uma sociedade e os seus grupos, tá? Então, a ética, já que ela está aí totalmente ligada à nossa convivência, à nossa sociedade, às nossas atitudes, ela é construída por nós. Porém, dentro de uma sociedade, existem diversos tipos de princípios de ética. Às vezes, o que para você é uma coisa importante, para outra pessoa pode não ser, certo? Isso aí tá. A ética, ela é construída diariamente, tá? Um dia pensamos numa forma, no outro dia nós já mudamos o nosso pensamento de acordo com as coisas que nós vivemos ou que nós vemos as outras pessoas viverem, tá? Cada sociedade, cada grupo possuem seus próprios códigos de ética. Num país, por exemplo, sacrificar animais para pesquisa científica pode ser ético. Em outro, essa atitude pode desrespeitar os princípios éticos estabelecidos. Aproveitando o exemplo, a ética na área de pesquisas biológicas é denominada bioética, tá? Quando ele dá esse exemplo aqui dos animais, uma coisa que eu vou dar para vocês de exemplo, tá? A ética, ela tá aí ligada também à nossa cultura, tá? Aqui no Brasil, na verdade não só no Brasil, né? Na boa parte do mundo, nós temos o hábito de comer a carne bovina, a carne da vaca, do boi. Na Índia, isso é proibido. A ética deles, porque eles veem a vaca como um animal sagrado, então eles não consomem a carne vermelha bovina.
Se você fizer isso lá, é como se você estivesse cometendo um pecado, se você estivesse sendo antiético, certo? Então, você vai responder aí para a tia Gabi, o que é ética? Esse texto que eu dei para vocês foi só para vocês mesmos, assim, relembrarem o conceito, para vocês estarem desenvolvendo o que você acha sobre a ética. Você vai escrever aqui, o que é a ética? Na número 2, ele pergunta qual a importância do diálogo. Como nós já sabemos, o diálogo faz parte do nosso cotidiano, de todas as formas possíveis, tá? Nós podemos dialogar de várias formas diferentes. Por exemplo, nós agora estamos fazendo um diálogo que também pode ser feito por meio de uma carta, pessoalmente. Enfim, existem diversos meios diferentes de se fazer o diálogo. Daí você vai explicar aqui por que ele é tão importante na sociedade. Por que o diálogo é também um valor da ética, tá? Isso foi explicado em sala, isso foi explicado nos nossos últimos vídeos, inclusive eu trouxe até o exemplo daquele rapazinho que ele estava aprendendo a tocar o instrumento e aí ele estava atrapalhando os colegas dele e ele não percebeu, porém não houve diálogo inicial entre eles e aí ficou uma situação constrangedora, chata, que depois eles sentaram para conversar e se resolveram. Então nós sabemos que o diálogo é importante no nosso dia a dia, mas por que ele é importante? Então, fica aí essas duas perguntas de cidadania moral e ética para vocês responderem, tá? Agora, nós vamos passar para a disciplina de artes. Bom, o último conteúdo que nós estudamos, em artes, foi sobre o movimento suprematista, tá? Que, assim como o concreto, ele traz aí elementos físicos voltados para a forma geométrica, certo? Que não tem a presença de elementos da natureza e várias outras características que eu não posso falar mais, porque a primeira pergunta de artes é: quais as principais características do movimento suprematista? Então você vai vir aqui e vai explicar para a tia Gabi as características desse movimento suprematista, tudo bem? Na número 2, vocês vão marcar um X, vocês vão passar a folha e vão marcar um X na arte que é considerada suprematista. Seria esse cubo com diversas formas geométricas, uma encaixada na outra, ou seria esse ponto preto no branco? O que é o suprematista? Quando vocês pararem aí para analisar, para responder, na verdade, a número 1, vocês vão conseguir responder a número 2 tranquilamente. Caso não, isso aqui foi explicado também na aula de artes e vocês têm também essa questão parecida no livro de artes de vocês a respeito do movimento suprematista. Agora nós vamos para a disciplina de empreendedorismo. Nossas aulas do empreendedorismo foram baseadas no sonho da garotinha que queria ser aí uma grande artista plástica, não é mesmo? A nossa história geradora. Daí nós falamos muito a respeito dos sonhos, vimos que existem os sonhos pessoais, que é aquele sonho meu, vimos que tem o sonho coletivo, onde engloba outras pessoas, vimos que tem o sonho de longo prazo, tá? Que é aquele que a gente vai realizar lá longe, vimos que tem o de médio prazo, que vai demorar um pouquinho, mas não tanto. E vimos também que tem o de curto prazo, que é algo que é mais fácil de ser realizado, tá? E aí a pergunta que tem para vocês aqui, a número 1 do empreendedorismo é: qual é a relação dos sonhos com o empreendedorismo? Por que é tão importante sonhar no empreendedorismo? Qual é a relação entre o sonho e o empreendedor? O que liga eles? Então, vocês vão explicar isso para a tia Gabi. Na número 2, ele pede para vocês observarem aqui as palavrinhas e preencher com o número correspondente. Então, olha só. Para realizar um sonho, é necessário planejar e estabelecer metas. O que é planejar? O que é estabelecer metas? O planejar é o número 1. Estabelecer metas é o número 2. Vocês vão colocar aqui para a tia Gabi
sobre o que cada explicação está falando. Então vamos lá. A primeira explicação é: são alvos que desejamos atingir. Assim, estabelecer metas significa definir algo que se quer conquistar. Isso aqui é um planejamento ou são as metas? Se for planejamento, você vai colocar 1. Se forem as metas, você vai colocar 2. A segunda frase: organizar as ideias e ações para a realização do sonho. Isso aqui é um planejamento ou são as metas? Você vai colocar 1 para planejar e 2 para metas, certo? Até aqui é o nosso banco de questões de cidadania, moral e ética, artes e empreendedorismo. Espero que vocês consigam fazer, tá super tranquilo. São com questões assim mesmo que eu percebi que tem uma importância e que eu acredito que vocês vão ter facilidade para estar respondendo, certo? Agora, eu vou estar colocando para vocês também um vídeo da professora Lorena, em que ela vai estar explicando sobre as questões do banco de questões dela, tudo bem? Então, comigo é só, mas fiquem aí com a professora Lorena, tá? Um beijão e bom descanso para vocês. Muito obrigada e até breve. Tchau, tchau. Olá, turminha do terceiro ano, como vocês estão? Tia Lorena veio aqui hoje para falar do banco de questões que foi enviado para casa, para vocês estarem respondendo. E, como a tia Lore dá aula de educação física, eu vou estar explicando sobre as perguntas de educação física. Foram feitas 2 perguntas, uma sobre o movimento do corpo e a outra sobre a alimentação. O movimento do corpo a gente já trabalhou lá no início do ano letivo, lembra? Lá na escola? Então, pega aquele texto ali, não está difícil a questão. Vamos estar lendo juntos, ok? Número 1, movimento do corpo. No texto falamos de movimento corporal. Desculpa, faltou um L aí. Peço desculpa pelo erro. Continuando na questão. As brincadeiras também podem ser atividades físicas. E aí, as brincadeiras podem ou não podem ser atividade física? E por quê? Vocês vão estar justificando essa resposta. Tá lá no texto, porque as brincadeiras são ou não atividades físicas. E depois, cite 3 exemplos de brincadeiras. Cite 3 exemplos de brincadeiras. Vocês vão estar colocando aí o nome de 3 brincadeiras, tá ok? Vamos para o número 2. Alimentação. Cite os tipos de nutrientes que o nosso corpo precisa e dê exemplos de 2 alimentos de cada nutriente. Nosso corpo precisa de um combustível que é o alimento, né? Que são os alimentos. E nesses alimentos nós temos vários nutrientes. E vocês vão estar falando quais os tipos de nutrientes que existe, e dê 2 exemplos desses alimentos que estão na casinha desses nutrientes. Vamos lá, por exemplo, tem nutrientes que são as massas. Qual é o nome desses nutrientes que são as massas? Aí vocês vão dar 2 exemplos também de alimentos. Nutrientes que são as carnes. Qual é o nome que dá? As frutas. Vocês vão estar explicando para a tia, falando e explicando, ok? Não está difícil. E qualquer dúvida pode entrar em contato. Beijos e até mais.